Questão número 7. Um homem, pegar uma caneta, um homem de 90 quilogramas está sobre uma balança graduada em newtons do interior de um elevador. Determine a indicação da balança quando o elevador desce com aceleração constante 3 metros por segundo ao quadrado. O módulo e o sentido da aceleração do elevador quando a balança marca 1080 newtons. Então, em todas as questões envolvendo força, peso, aceleração, as questões de dinâmica em si, o primeiro passo é a gente fazer um esquema, né? Fazer um desenho pensando na situação. Aqui, isso que eu estou tentando representar é o elevador. A pessoa aqui dentro do elevador vai estar sobre uma balança. E o principal conceito que a gente tem que visualizar a respeito de balanças é o seguinte: eu vou fazer aqui um outro esquema representando uma balança fora do elevador. No dia a dia, quando a gente vai pesar, por exemplo, em uma farmácia, ou quando a gente passa para o médico e afere o peso. Então, a pessoa, quando ela sobe na balança, o que está sendo medido ali, na verdade, não é exatamente o peso da pessoa. A balança vai aferir o peso da pessoa, mas de uma maneira indireta, não é diretamente. O que eu quero dizer com isso? O que a balança mede, na verdade, é a força que o, o, a própria balança, ou a força que a própria balança faz sobre a pessoa. Essa força tem um nome, essa força se chama força normal. Então, o que aparece na telinha da balança, se for uma balança digital, né, ou o que o ponteiro da balança aponta quando é uma balança analógica, é a força que essa própria balança está fazendo sobre a pessoa. E isso se chama força normal. Só que nos casos comuns do dia a dia, a força normal costuma ser igual à força-peso. Mas nem sempre isso ocorre. Isso que é o grande segredo dessas questões e é o que é mais cobrado. Você perceber que nem sempre a força-peso é igual à força normal. E é isso que acontece nos elevadores. Quando o elevador começa a acelerar para descer, ou quando ele começa a diminuir sua velocidade, por exemplo, para parar. Quando é uma aceleração contrária, está acontecendo uma frenagem, então existe uma aceleração aí para diminuir a velocidade do elevador. Nesses dois casos, quando o elevador está parando ou quando ele está começando a descer e acelerando e aumentando a velocidade, o valor do peso não vai ser igual ao valor da normal. Então vai existir uma força resultante aqui. Entre essas duas forças, vai ter que fazer um cálculo e considerar essa aceleração para descobrir o valor do peso da pessoa, que não vai ser o mesmo do peso real dela. Bom, então vamos lá. A letra A é justamente isso. Eu vou fazer aqui o esquema da letra A. Então vou imaginar de novo o homenzinho no elevador. Aqui está a balança. Essa balança vai estar aferindo um certo valor aqui, que é a normal, a força normal que está agindo sobre a pessoa. Mas essa pessoa, como ela está no elevador que está descendo, ela vai ter um valor de força-peso. O peso se refere à massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, essa pessoa que mede 90 quilogramas, ela é aproximadamente, a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso dessa pessoa vai ser 900 newtons. Isso pode ser medido, ser aferido numa balança fora do elevador, no caso. Quando a pessoa sai fora do elevador, mede o peso dela. É isso que vai dar. Agora, nesse caso, como o elevador está descendo acelerado, aqui a situação é essa, que o elevador está descendo, vou fazer aqui aceleração igual
3 metros por segundo ao quadrado. Esse elevador está descendo, então nós precisamos fazer o cálculo da força resultante. Nós vamos pegar o peso menos a normal, que vai ser a nossa força resultante, no caso. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, conforme disse a segunda lei de Newton, diz a segunda lei de Newton. Essa resultante vai ser justamente o peso menos a normal, porque são as duas forças que estão agindo aqui, você tem que fazer a conta com elas. A massa, 90, vezes a aceleração, que foi dada no problema, 3. O peso vale 900. A normal nós estamos querendo descobrir, porque justamente a normal é o valor que a balança vai mostrar, é igual a 270 nesse caso. Então, nós vamos ficar com menos a normal igual a 270 menos 900. Então, a normal vale 630 newtons. Esse é o valor que essa balança vai medir. Então, essa é a letra A. Agora, faremos a letra B. A letra B diz o seguinte: qual é o módulo e o sentido da aceleração do elevador quando a balança marca. Então, a normal aqui nesse caso, nesse segundo caso, a letra B, é 1080. A balança então está marcando isso aqui. E agora a gente não sabe mais, deixa eu até apagar, que agora é uma segunda situação, né? A gente não sabe mais o valor da aceleração e nem sabe a sua direção, o seu sentido. A gente quer descobrir. Como que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa mesma situação aqui, só que a gente não sabe quem que deveria ser primeiro, P ou N aqui no caso, né? Se o elevador estiver subindo, a gente deveria colocar o N primeiro, mas se estiver descendo, o P. Mas nós vamos fazer como está a fórmula. E depois a gente analisa o sinal no final. Então nós vamos fazer peso menos a normal igual a massa vezes a aceleração. De novo, por que peso menos a normal? Porque é a resultante aqui. O peso 900, a normal 1080, igual a massa, nesse caso 90, e a aceleração queremos descobrir. Então, 900 menos 80 são 180, né? Então, menos 180 igual a 90 vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser menos, que eu vou passar dividindo, 18 sobre 9. Então, a aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse sinal negativo? Significa que a força normal, devido à força normal ser maior que a força peso, a aceleração será no sentido, na direção vertical e no sentido para cima. Então, a gente vai ter uma aceleração nesse sentido de 2 metros por segundo ao quadrado.